Aquilo que se tem de mais certeza acerca de Sócrates é o que se refere ao seu método, o método socrático, muito característico, muito influente na filosofia. O método de Sócrates de praticar a filosofia tinha como base principal, fundamental, o diálogo. Ele andava por Atenas, encontrava pessoas e dialogava com elas sobre temas filosóficos. Sócrates nunca deixou a cidade de Atenas, a cidade e as suas cercanias. Protágoras, por exemplo, viajou por todas as cidades da Grécia. Outros sofistas, como Górgias, fizeram o mesmo, viajou por muitas cidades. Demócrito, que foi um filósofo da natureza, contemporâneo a Sócrates, também viajou muito. Sócrates ficou apenas em Atenas, que na época era a maior cidade da Grécia, a mais influente, e a sua filosofia esteve ligada a essa cidade e ao povo dessa cidade, com quem ele dialogava. Então, ele basicamente praticava a filosofia andando pela cidade e conversando com quem ele encontrava, não só com homens de cultura, com sofistas, políticos, mas até com pessoas comuns. Chegava para elas e fazia perguntas. Por exemplo, se ele encontrasse um soldado, ele poderia falar sobre a coragem e acabaria perguntando: mas o que é exatamente a coragem? Aí o homem talvez poderia dizer assim: ora, Sócrates, por que você me pergunta isso? Todo mundo sabe o que é coragem. Aí ele diria: não, eu não sei. Ou então diria: suponho que eu seja um estrangeiro que não compreendo muito bem o grego. Como é que você me explicaria o que é a coragem? Aí esse homem talvez dissesse: ora, eu diria que coragem é você enfrentar o perigo. Aí Sócrates poderia falar: ora, em tal região, próximo daqui, existe um penhasco que é muito perigoso. Ele é muito estreito, a altura imensa, e as pedras ali são escorregadias, então qualquer um que ande por lá corre um grande risco de cair para a morte. Aí digamos que tem uma pessoa que vive ali, que todos os dias ela caminha até a casa do seu amigo. E ao invés de caminhar pela trilha normal, ela decide caminhar sempre por aquele penhasco, mesmo que ele seja a mesma distância que a trilha, porque ele fala: ora, eu não tenho medo, eu sou corajoso, por isso eu ando aqui no penhasco mesmo. Você concordaria que é adequado chamar esse homem de corajoso? Aí o interlocutor poderia dizer: creio que não, Sócrates. Isso aí é uma coisa sem sentido, é loucura, ele se arriscar por nada. Aí Sócrates poderia continuar perguntando: ora, e se tiver um motivo? Digamos, por exemplo, que a sua casa pega fogo. O fogo é perigoso, correto? É correto. Enfrentá-lo seria coragem, não é? Sim. Ora, digamos que você saiu da casa, porém esqueceu lá uma manta que você gosta, um pedaço de pano que você gosta. É barato, mas você tem uma ligação emocional com ele. E você, após ter fugido do fogo, do incêndio, decide mergulhar de volta ali e resgatar a sua manta, porque você não tem medo do perigo, você é corajoso. Faria sentido dizer isso? Faria sentido você fazer isso? Ele talvez dissesse: não, Sócrates, porque não vou arriscar minha vida por causa de uma manta. Aí Sócrates poderia continuar perguntando: e se fosse a sua irmã que estivesse lá no incêndio, você entraria? Se você entrasse, seria um ato de coragem? Aí ele fala: eu diria que sim. Ora, então, coragem não seria apenas enfrentar o perigo, mas teria que incluir outra coisa, talvez um motivo justo, não parece correto? Aí o cara: parece que sim. Aí iria desenvolvendo o argumento e desenvolvendo uma definição da coisa. Iria se aprimorar a compreensão do que é coragem, ou do que é justiça, do que é beleza, a partir dessas questões. Ao questionar, o Sócrates demonstra sempre não saber. Ele se apresenta como alguém que não sabe, que ignora aquele assunto e está perguntando, querendo ouvir qual é a resposta que o outro dá. Em muitos casos, ele talvez já tivesse a resposta, já que ele conversava com muita gente, era o que ele fazia sempre. Então ele já talvez houvesse ouvido muitas vezes o que é coragem, o que é justiça, o que é beleza, várias respostas diferentes. Porém, ele nunca estava satisfeito com aquelas respostas, queria aprimorá-las, queria aprofundá-las, obter um conhecimento mais sólido. Então, sempre que ele pergunta, ele parte dessa aparência de não saber. Sócrates não afirma, ele questiona. E quando lhe davam uma resposta, o Sócrates continuava questionando mais e mais.
e aí descobria que essa resposta não era segura, não era perfeita, porque tinha falhas ali, como nesse exemplo que eu dei. E depois que dessem outra resposta, ele poderia questionar mais ainda e verificaria que mesmo essa segunda resposta também não é segura, e exigiria um raciocínio maior daquele que está respondendo, e continuaria desse modo. Ele continua a questionar até que surja uma resposta que resista à crítica, até que surja uma resposta que seja perfeita, digamos. Acerca da coragem, por exemplo, teria que dizer primeiro que coragem é enfrentar o perigo, só que não é enfrentar o perigo sem motivo, tem que ter um bom motivo, um motivo justo. Aí alguém poderia dizer assim: ora, tendo um motivo justo e enfrentando o perigo sempre é coragem? Poderia chegar à conclusão de que não, porque é possível fazer isso de um modo correto ou de um modo incorreto. Por exemplo, você pode enfrentar o fogo de vários modos, mesmo tendo um motivo correto para fazê-lo. Você pode ir sem preparação nenhuma ou pode se preparar. Então, existe a questão do modo como se faz, da circunstância. A etapa inicial do diálogo, quando são feitos questionamentos em que ele aparenta não saber, ou quando finge aceitar as respostas, é a chamada ironia socrática. Ele está conversando e está fingindo não saber, ou então está fingindo concordar com alguém. Ou às vezes ele chega e começa a elogiar a pessoa. Quando encontrava um sofista, ele elogia a sua grande sabedoria. Ó, você que é tão sábio, me diga tal coisa. E a pessoa vai se inflando ali de soberba e depois vai percebendo que não conhece o que julgava conhecer. Essa ironia é diferente do sentido normal de ironia, como esse aqui, por exemplo. Fala, você é ateu? Aí ele, sou, graças a Deus. É uma ironia no sentido genérico. A de Sócrates é a parte inicial em que ele finge ou demonstra desconhecimento. A ironia é a característica peculiar da dialética socrática, não apenas do ponto de vista formal, mas também do ponto de vista substancial. Em geral, ironia significa simulação. Em nosso caso específico, indica o jogo brincalhão, múltiplo e variado das ficções e dos estratagemas realizados por Sócrates para levar o interlocutor a dar conta de si mesmo. Essas brincadeiras, ficções, por exemplo, às vezes o Sócrates iria elogiar o sujeito, elogiar a sua inteligência ou a sua capacidade de responder facilmente às perguntas difíceis. Porém, com o tempo, no decorrer do diálogo, Sócrates o faria questionar as suas certezas, questionar aquelas respostas fáceis e rápidas que foram dadas. Em alguns casos, o indivíduo se irritava com ele e saía, deixava inconcluso o diálogo. Porém, em outros casos, a pessoa reconhecia que deu uma resposta inadequada e assim poderia aprimorar a sua definição, a sua resposta, se aproximar um pouco mais da verdade. Então, após essa primeira etapa da ironia, em que Sócrates se apresenta como um homem que não conhece, que está perguntando sobre coisas que os outros consideravam óbvias, sem ter pensado acerca disso por muito tempo. É óbvio o que é a beleza, Sócrates, por que você me pergunta isso? Só que nas perguntas dele se veria que não é fácil definir a beleza ou qualquer outra coisa. Então, após as primeiras respostas dadas, sem muito refletir acerca delas, Sócrates iria sistematicamente refutando, iria demonstrar, por meio de um aprofundamento das questões, que as respostas dadas não são adequadas e que as crenças defendidas, muitas vezes crenças fundadas numa tradição muito antiga, não têm realmente fundamentos sólidos. Por exemplo, se estivessem discutindo sobre a natureza da felicidade e as pessoas que respondessem ao Sócrates começassem a dizer, como comumente se dizia, que feliz é quem tem posses, feliz é quem é honrado pelos cidadãos da cidade. Aí Sócrates iria investigar, iria apresentar exemplos que demonstram que nem sempre isso é o caso, ou que, na verdade, isso é irrelevante para a felicidade. Iria refutar aquela resposta inicial. A refutação, o elencos, em certo sentido, constituía a par destruens, a parte destrutiva do método, ou seja,
o momento em que Sócrates levava o interlocutor a reconhecer a sua própria ignorância. Primeiro, ele forçava uma definição do assunto sobre o qual se centrava a investigação. Depois, escavava de vários modos a definição fornecida, explicitava e destacava as carências e contradições que implicava. Então, exortava o interlocutor a tentar uma nova definição, criticando-a e refutando-a com o mesmo procedimento, e assim continuava procedendo, até o momento em que o interlocutor se declarava ignorante. Sócrates se apresenta primeiro como ignorante. Aquele que conversa com ele, de início, se julga sábio, porque ele está fazendo perguntas que aparentemente são banais, porém, no decorrer do diálogo, se percebe que qualquer resposta que possa resistir a todas as críticas, qualquer resposta que se aproxime da verdade, vai ser tudo menos banal. Em alguns casos, após muito perguntar, após muito investigar e refutar várias opiniões, se chegaria no momento em que surgiria a resposta, nasceria a verdade que estava oculta na alma do interlocutor. E isso Sócrates chamava o momento maiêutico, o parto. A mãe de Sócrates era parteira, e ele se dizia também parteiro, só que parteiro de homens. Ele partejava homens e fazia nascer não crianças, mas ideias. Ele julgava que algumas pessoas estavam grávidas, ou seja, tinham ideias. Eu falo aqui de ideias não no sentido platônico, mas no sentido corriqueiro, de uma compreensão acerca das coisas, não bem elaborada, algo que ainda se entrevê e que não se sabe declarar com precisão. A pessoa mais ou menos sabia aquilo. Se fosse, por exemplo, um homem corajoso, ele, em certo grau, ou de certo modo, ele sabe o que é coragem. Agora, ele não consegue defini-la adequadamente, ele não consegue expressá-la. Então, é como uma mulher que está grávida e não consegue dar à luz. Precisa da ajuda da parteira, que vem para fazer com que aquele filho venha ao mundo, com que ele nasça. Do mesmo modo que uma definição estaria obscura, que se torna clara. E por onde que é feito esse parto que Sócrates opera? É feito pela boca, pela fala, pelo diálogo. Para Sócrates, a alma só pode alcançar a verdade se dela estiver grávida. Inclusive, em alguns diálogos de Platão, por exemplo, o Memnon, em que Sócrates aparece ali defendendo a doutrina da metempsicose, a doutrina pitagórica que Platão pegou para si, a ideia de reencarnação, que demonstra ali uma criança, um jovem escravo, e por meio de várias perguntas, se percebe que ele conhece certos conceitos de geometria. Se vê que ele consegue fazer algumas demonstrações. O argumento que se faz é que ele nunca poderia ter aprendido tal coisa nessa vida, já que ele nasceu como escravo, nunca recebeu educação. Porém, ele obviamente sabia daquilo, então ele deve ter aprendido em outra vida. Isso aí é uma coisa que é defendida por Platão. Sócrates, pelo que se sabe, não chegou a dizer tal coisa, mas ele achava que, de algum modo, a alma poderia estar grávida, ou seja, poderia ter algum conteúdo nela. Não necessariamente um conteúdo inato, ou derivado de outras existências passadas, mas um conteúdo que estava obscuro como uma criança dentro do ventre de uma mulher. Com efeito, como vimos, ele se professava ignorante e, portanto, negava firmemente estar em condições de transmitir um saber aos outros, ou, pelo menos, um saber constituído por determinados conteúdos. Mas, da mesma forma que a mulher que está grávida no corpo tem necessidade da parteira para dar à luz, também o discípulo que tem a alma grávida de verdade tem necessidade de uma espécie de arte obstétrica espiritual que ajude essa verdade a vir à luz. E nisso consiste exatamente a maiêutica socrática. Como Sócrates, na sua ironia, se demonstra como alguém que não sabe, como alguém que ignora as coisas e que está perguntando, ele não vai poder ensinar como faziam os sofistas, ele não vai dar lições. Então, qual é a validade da sua prática filosófica? Está no ajudar os outros a descobrirem a verdade, que eles, de alguma maneira,
já trazem em si, porém imperfeita ou obscura, oculta, e ele ajuda a trazê-la à tona. Para que o parto ocorra, é preciso estar grávida. E, em alguns casos, aquela pessoa com quem Sócrates estava conversando não estava grávida. Então, o diálogo não teria frutos, nada nasceria dali. Nesses casos, o diálogo termina sem uma solução, o que é chamado aporia. Inclusive, vários diálogos de Platão, os diálogos mais curtos, geralmente, de juventude, costumam terminar em aporia. Sócrates aparece dialogando sobre um tema, investiga-o de vários modos, refuta algumas respostas, busca outras, porém, no final não se chega a uma definição precisa. Aporia significa ausência de passagem. Poros significa passagem, como os poros da pele, por exemplo. E não, então não passagem, não saída. Um diálogo sem saída. Esses questionamentos de Sócrates levavam as pessoas a repensar as suas certezas e a fazer um exame da própria vida e de sua alma. As perguntas que ele fazia não tinham por objetivo unicamente encontrar definições. Sócrates não era o pródigo que queria distinguir as palavras, determinar o que cada palavra quer dizer, diferenciando-a de seus sinônimos aparentes. O que ele quer é operar uma transformação na alma do indivíduo. Ele quer tornar os homens melhores, quer levá-los para o caminho da virtude, principalmente os jovens com quem ele conversava. E como o Sócrates considera que a saúde da alma é a ciência, é o conhecimento da verdade, uma pessoa que está dominada pela falsidade, está em ignorância, ela está como enferma da alma. E o único modo de abandonar esse estado, de superar esse estado patológico, é reconhecendo a sua própria ignorância, reconhecendo quais das coisas em que você crê são falsas, para que aí sim você possa aprender a verdade, pelo menos tentar chegar até ela. As finalidades do método socrático são fundamentalmente de natureza ética e educativa, e apenas secundária e imediatamente de natureza lógica e gnoseológica. Em suma, dialogar com Sócrates levava a um exame da alma e a uma prestação de contas da própria vida, ou seja, a um exame moral. Sócrates obteve muitos discípulos, muitas amizades, pessoas que o admiravam imensamente. Porém, muitos não gostavam desses questionamentos que ele fazia. Sócrates veio para demonstrar a ignorância do ser humano em relação a muitas coisas que ele crê saber. Todo mundo é cheio de certezas. Todo mundo considera tudo muito óbvio, muito fácil. Sócrates vem, fala, eu não sei, mas me diga aí, você que sabe. Pergunta, o indivíduo responde, ele demonstra que aquela resposta não é boa, o indivíduo responde outra coisa, se esforça, ele demonstra de novo que não basta. Muitos não gostavam disso. Algumas pessoas se consideravam sábias, consideravam importantes, experientes, e não gostavam desses questionamentos de Sócrates. Ele os fazia perceber que não sabiam o que julgavam saber. Por exemplo, se ele chegasse em uma pessoa que se dizia um político, em Atenas, cada cidadão seria um político, mas alguém que se empenhasse mais que os outros e se considerasse melhor para administrar a cidade do que os outros, e fizesse uma pergunta acerca da natureza da justiça. A justiça é essencial para o bom governo, para a administração de uma cidade. Aí você que é um político, um grande político, me diga o que é a justiça. E após as respostas dele e os questionamentos de Sócrates, se verificaria que aquele cara, que se julga um grande político, não sabe o que é a justiça. Tem um ditado antigo que diz: corrija um sábio e ele te amará. Corrija o tolo e ele te odiará. Então, alguns não viam isso como algo bom, ser refutado. Quem busca a verdade, quem ama a filosofia, prefere a refutação das próprias ideias do que manter-se numa crença errônea ou numa crença que não se sustenta. Porém, a maioria não é composta de filósofos, e esses preferem manter a sua aparência de saber.
e muitas pessoas começaram a se opor ao Sócrates na cidade de Atenas. Um dos que fizeram isso foi o famoso poeta cômico Aristófanes, considerado o maior comediógrafo da antiguidade. Escreveu muitas peças. Essas peças de comédia eram apresentadas nos teatros, do mesmo modo que as peças trágicas de Ésquilo, Sófocles e outros. E Aristófanes fez uma peça dedicada a Sócrates, dedicada a ridicularizá-lo, chamada As Nuvens. E aqui nessa imagem uma representação de como seria essa peça. O Sócrates aparecia pendurado no teto, numa cesta, conversando com as nuvens, com o sol, como se ele fosse alguém que investigava os eventos celestes, como um pré-socrático, falando de coisas acima de nós e não se importando com o resto. Isso aqui, obviamente, é uma ideia errada, ou então que, no máximo, poderia corresponder à fase inicial de Sócrates, quando ele demonstrou algum interesse pela filosofia pré-socrática, pela filosofia dos físicos, né? Antes dele se decepcionar com a leitura que fez de Anaxágoras, quando ele viu que os físicos não davam as respostas do gênero que ele queria. Não respondiam nada acerca do que é melhor ou pior, apenas falavam do céu, dos turbilhões e outras coisas. E nessa peça, o Sócrates também é apresentado como um tipo de sofista. Sofista no sentido pejorativo que o termo acabou adquirindo, como alguém que usa a sua capacidade de falar, de persuadir, para o engano, para o logro. Aí nessa peça aparecem um homem e seu filho, e esse homem está com dívidas, e aí vem consultar Sócrates para que Sócrates o ensine a ludibriar os seus credores. Fala assim: ô Sócrates, você aí me ensine como levar esses caras no papo para eu não pagar o que devo. E Sócrates vai e o ensina. Ou seja, também algo falso, já que Sócrates, um homem honesto, jamais ensinaria algo assim. Uma peça como essa seria apresentada num teatro, como esse aqui, da imagem. Um teatro desse comportaria cerca de 25 mil pessoas. A cidade de Atenas, no máximo, teria 200 mil pessoas. Então, uma grande proporção da cidade assistiria a essas peças. Todo mundo saberia ou imaginaria que Sócrates é um cara que conversa com as nuvens e que ensina a dar calote nos outros. Porém, se tivesse parado por aí, apenas na ridicularização, ou se fizessem escritos refutando as ideias de Sócrates ou o seu método, seria algo justo. Porém, alguns homens que não gostavam de Sócrates, que se ressentiam da sua prática filosófica, o acusaram diante do tribunal de Atenas. Nessa época, o tribunal era composto por homens comuns da cidade, escolhidos geralmente por sorteio. Qualquer um poderia chegar lá, apresentar a causa, apresentar uma acusação contra outro. Esse que acusava iria falar por si mesmo, e o acusado deveria também pessoalmente defender-se. Diante do tribunal de Atenas, Sócrates foi acusado de várias coisas. Primeiro foi acusado de negar os deuses da cidade e introduzir novos deuses. Nós já vimos, por exemplo, que Protágoras foi processado por ateísmo. Ele era agnóstico, mas o julgaram como ateu e ele teve que fugir da cidade, queimaram seus livros. Sócrates dizia que possuía um daimon. Um daimon, uma figura da religiosidade grega que seria semelhante a um anjo da guarda. Um espírito que na Teogonia de Hesíodo é dito que seria um daqueles da raça de ouro ou da raça de prata, das primeiras gerações da humanidade que teriam morrido em inocência e teriam recebido como prêmio dos deuses um tipo de imortalidade e o cargo de cuidar da humanidade, de zelar por eles. E se tinha a ideia de que cada pessoa tinha um daimon, como um anjo da guarda. E Sócrates dizia que esse seu daimon às vezes falava com ele. Só que falava não para ele fazer alguma coisa, mas falava para que ele não fizesse. Por exemplo, se ele fosse entrar na política, o daimon falava: não faça isso, Sócrates, não se envolva. Então, talvez por conta disso, tenham dito que ele introduzia novos deuses e queria solapar a crença tradicional. Ele foi também acusado de corromper a juventude de Atenas. Sócrates dialogava muito com os jovens, talvez porque os jovens fossem menos resistentes às refutações que ele fazia.
um homem maduro que se julga sabedor de muitas coisas, teria mais resistência ao ver que ignora. Um jovem estaria mais disposto. Sob o peso dessas acusações, Sócrates foi levado diante do tribunal. O tribunal composto por 500 homens da cidade de Atenas. Uma multidão queria julgá-lo. Essa foi a primeira vez em que Sócrates falou a um grande público, porque ele não participava diretamente do governo da cidade, por conta dessa voz que ele dizia escutar. Segundo alguns, seria não uma voz realmente, mas a sua consciência falando, né? E ele se expressava dizendo que era um daimon. Mas de todo modo, ele não participava diretamente do governo da cidade e nem dos tribunais. Aí quando alguém vinha falar com ele, vinha censurá-lo, dizendo: Sócrates, você, um homem experiente, não participa do governo da cidade, não faz bem à sua cidade. Isso é errado. Aí ele dizia: de que maneira eu posso contribuir mais para o bom governo dessa cidade? Eu mesmo participando da política ou instruindo dezenas de jovens que poderão participar melhor no futuro? E também Sócrates não fazia discursos, como os sofistas, não fazia palestras. Ele apenas dialogava com seu pequeno círculo de discípulos e com pessoas que ele encontrava. Os acusadores de Sócrates o descrevem como um sofos, um homem sábio, dizendo que ele usa a sua sabedoria para corromper os jovens, para negar os deuses e prejudicar a sociedade ateniense. Porém, Sócrates não se apresentava como um sábio, não se considerava um sábio. Ele demonstrava sempre modéstia em seus diálogos. Demonstrava ignorância, se apresentava como alguém que não conhece, que está perguntando. Aqui, por exemplo, uma cena do filme Sócrates. Para falar da beleza, ele começa perguntando acerca de uma panela, uma bela panela. Você pode dizer que ela é bonita? O que ela tem de belo? O que é o belo que participa até de uma coisa tão simples? Aí você vai ver que beleza não é algo tão facilmente definível. Houve um evento interessante na vida de Sócrates que se relaciona ao oráculo de Delfos. Delfos fica ao norte da Grécia, uma região montanhosa, que os gregos, no período arcaico, consideravam como o centro do mundo. Inclusive, em Delfos tem lá uma pedra chamada Ónfalos, que era considerada o umbigo do mundo. Ela estava no local exato, que era o centro da Terra. Obviamente, na concepção da Terra plana, como um disco, concepção de Hesíodo, até de Tales. E esse Ónfalos teria sido a pedra que Cronos engoliu pensando ser Zeus. Em todo caso, ali em Delfos era uma região de templos em que se fazia culto aos deuses, e várias pessoas iam até Delfos para se consultar com o oráculo. O oráculo era uma mulher que ficava respirando alguns vapores que emergiam da terra, que provocavam alucinações. Essa mulher começava a falar e as pessoas diziam que, na verdade, ela tinha sido possuída pelo deus Apolo e era o deus que falava por meio dela. Falava de modo enigmático e deveria ser interpretado. Um dia chegaram até Delfos e perguntaram: quem é o homem mais sábio da Grécia? E o oráculo de Delfos respondeu: Sócrates. Porém, Sócrates dizia: só sei que nada sei. Eu não sei de nada. Como que eu vou ser o homem mais sábio da Grécia? Ora, o oráculo, se é um deus que está dizendo, se é Apolo falando por meio dessa mulher, não vai mentir. Então, de algum modo, deve ser verdade, pensou Sócrates. Mas como? Como que alguém que não sabe de nada é o homem mais sábio da Grécia? Sócrates pensou do seguinte modo: todos os outros também não sabem, assim como eu. Porém, os outros pensam que sabem. Eles se julgam conhecedores de muitas coisas, e nisso eles erram. Porém, eu sei que eu não sei. Eu tenho consciência da minha ignorância. E nesse aspecto, eu sou de fato mais sábio que eles. Parece, pois, que eu seja mais sábio do que ele. Nisso, ainda que seja pouca coisa, não acredito saber aquilo que não sei. É uma grande vantagem você conhecer as suas limitações.
Você ter noção daquilo que você sabe e daquilo que você não sabe. Uma pessoa que ignora isso vai cometer muitos erros, vai se prejudicar e prejudicar a outros. Além disso, a partir do momento que você admite a sua ignorância, que você percebe que não sabe, aí você pode aprender, você pode remediar esse fato. Aqui um comentário sobre essa frase de Sócrates, só sei que nada sei, pretendia ser uma afirmação de ruptura. Em relação ao saber dos naturalistas, que se havia revelado vão, porque cada um dizia uma coisa, e nenhum concordava com o outro. Em relação ao saber dos sofistas, que logo se havia revelado mera presunção. Em alguns casos, né? Não no caso, por exemplo, de Pródico, que estudava gramática, ou de outros. Em relação ao saber dos políticos e dos cultores das várias artes, que quase sempre se revelava inconsistente e acrítico. Eles se consideravam sábios, porém, quando faziam perguntas acerca do seu saber, quando se tentava aprofundar aquele conhecimento, verificava-se que eles, na verdade, não sabiam, apenas aparentavam. Aqui uma passagem da Apologia de Sócrates, que foi o discurso que ele fez diante do tribunal, uma reprodução feita por Platão. Unicamente Deus é sábio, e é isso o que ele quer significar em seu oráculo, que a sabedoria do homem pouco ou nada vale. Considerando Sócrates como sábio, creio eu, não quer se referir propriamente a mim, Sócrates, mas somente usar o meu nome como um exemplo. Quase como se houvesse querido dizer assim: homens, é sapientíssimo dentre vós aquele que, como Sócrates, tiver reconhecido que, na verdade, a sua sabedoria não tem valor. É sábio a perceber-se da própria ignorância, da própria insignificância. Então, Sócrates foi acusado de várias coisas. Uma delas, acusado de investigar coisas celestes. Mas por que isso seria uma acusação? Ora, Anaxágoras havia sido acusado por dizer que a lua é uma pedra e o sol é uma pedra em chamas. Então não se tinha muita ideia de liberdade de expressão. Podia condenar uma pessoa por opiniões como essas. Porém, Sócrates sequer as emitiu, já que ele não investigava as questões celestes, ele se interessava pelos assuntos humanos. Essa era a única forma de sabedoria que ele admitia como possibilidade. A sua sabedoria, se existia alguma, era humana e não cosmológica. Porque eu, cidadãos atenienses, se conquistei esse nome, foi por alguma sabedoria. Que sabedoria é essa? Aquela que é, talvez, propriamente, a sabedoria humana. É, em realidade, arriscado ser sábio nela, que desperta a inimizade dos outros, desperta a inveja, o ódio. Mas aqueles de quem falávamos ainda há pouco seriam sábios de uma sabedoria mais que humana, ou não sei o que dizer, porque certo não a conheço. Saber acerca do universo, como pretendiam saber os pré-socráticos, seria uma sabedoria sobre-humana. Sócrates não considera aparentemente possível saber acerca disso. O máximo que a gente pode saber é acerca do homem, e isso ele tentava. E por que ele foi acusado de corromper os jovens? Aqui nessa pintura, por exemplo, mostrando Sócrates tirando Alcibíades dos prazeres, tirando ele ali de um bordel. Sócrates andava nesses ambientes para retirar os jovens ali, para atraí-los para uma vida virtuosa. Porém, aqueles que o conheciam apenas exteriormente, que ignoravam seus ensinamentos, o viam nesses ambientes e diziam: Sócrates está levando os jovens para a perdição. Ele que conduz os jovens para o mau caminho, enquanto, na verdade, ele os tirava de lá. Ele atraía os jovens para uma vida racional e virtuosa. Como nessa pintura aqui, Sócrates tirando Alcibíades do abraço da sensualidade. Na acusação que fazem dele ser um sábio, de usar essa sabedoria para o engano, ele é associado aos sofistas. Então ele foi associado, de um lado, aos físicos, que investigavam questões celestes, como o próprio Anaxágoras,
e de outro lado foi associado aos sofistas, que eram mal vistos, considerados como pessoas que ensinam a ludibriar pela palavra. A ideia de tornar o argumento mais fraco como mais forte. Um modo como eles falavam na antiguidade, comparavam com briga de galos. Diziam que a sofística, enquanto uma arte do engano pela palavra, seria como trapacear numa briga de galos, fazendo com que o galo mais fraco, a mentira, superasse o galo mais forte, a verdade, e acusaram Sócrates de fazer o mesmo. Entre as acusações contra Sócrates, estava também a de que era culpado de introduzir novos daimônia, novas entidades divinas. Em sua apologia, Sócrates diz o seguinte a propósito da questão: a razão é aquela que muitas vezes e em diversas circunstâncias ouvistes dizer, ou seja, que em mim se verifica algo de divino e demoníaco. Essa palavra aqui, demoníaco, daimon, depois no cristianismo ficou associado com espíritos maus. Só que na religião grega, o daimon era, em teoria, neutro ou tendente para o bem. Seria como um anjo da guarda. Precisamente aquilo que Melito, o acusador, jocosamente escreveu em seu ato de acusação. É como uma voz que se faz ouvir dentro de mim desde quando era menino e que, quando se faz ouvir, sempre me detém de fazer aquilo que estou a ponto de fazer, mas que nunca me exorta a fazer. Portanto, o daimônio socrático era uma voz divina que lhe vetava determinadas coisas. O daimon não dizia para ele fazer nada, mas apenas o afastava de certos caminhos. Após todas essas acusações, pedem que Sócrates seja punido com a pena máxima, com a morte, por ter corrompido os jovens, introduzido novos deuses na cidade. Como era o costume, após ser proferida a acusação, Sócrates teria o direito de pronunciar a sua defesa, a sua apologia. Platão registrou por escrito a fala de Sócrates, no livro conhecido como Apologia de Sócrates, que estamos citando aqui. Dizem que, na verdade, Platão estava doente nessa época, quando Sócrates foi julgado, e não teria ouvido pessoalmente a fala dele, mas que teria ouvido através de outros amigos, outros discípulos, e então posto por escrito aquilo que eles se lembravam da fala de Sócrates. Então, a apologia não é exatamente, palavra por palavra, o que Sócrates falou, mas é a ideia geral dele. Aqui, a Apologia de Sócrates é um livro curto, muito importante para compreendermos esse filósofo. O livro começa com a primeira fala de Sócrates, que se defende após ser acusado. Que vós, cidadãos atenienses, haveis sentido com o manejo dos meus acusadores? Não sei. O certo é que eu, devido a eles, quase me esquecia de mim mesmo. Tão persuasivos foram. Contudo, não disseram nada de verdadeiro. Mas, entre as muitas mentiras que divulgaram, uma, acima de todas, eu admiro. Aquela pela qual disseram que deveis ter cuidado para não ser desenganados por mim, como homem hábil no falar. Diante da multidão dos 500 juízes atenienses, Sócrates tenta se defender a sua honra das várias mentiras de que foi acusado. E segundo relatos, fizeram tanta balbúrdia, tanto barulho, que ninguém conseguiu ouvi-lo, e Sócrates falou ao vento. Só quem ouviu foram os seus discípulos que estavam ali próximos, e depois algum deles comunicou a Platão. Então, escutaram as acusações, mas não a defesa. Como resultado dessa injustiça, Sócrates foi sentenciado à morte. Naquele tempo, as prisões, como essa aqui de Atenas, que inclusive se considera que foi a prisão em que Sócrates ficou, elas serviam não para manter o indivíduo preso por muito tempo, mas apenas como algo temporário enquanto se esperava o cumprimento real da sentença. As sentenças geralmente eram multa, em alguns casos punição corporal, por exemplo, o indivíduo ser chicoteado. Em outros casos era o ostracismo, a expulsão da cidade por um tempo determinado ou
por toda a vida, e a punição capital, a morte. Nesses casos, punição de morte, a sentença era executada pouco depois da condenação. Então Sócrates deveria morrer logo. Porém, naquela ocasião, naquela época, estava havendo um festival religioso na cidade de Atenas, período de prestação de culto aos deuses, em que não se poderia executar ninguém. Então, por conta disso, Sócrates acaba passando um mês na prisão, esperando o cumprimento da sentença. Nesse um mês que Sócrates permanece na prisão, seus amigos, seus discípulos, lhe propõem vários modos de fugir, de salvar sua vida. Vários discípulos dele eram homens ricos, homens influentes. Chegaram lá e falaram: Sócrates, se você concordar, eu pago para esses guardas aqui, suborno, e tem um navio ali no porto de Atenas, no Pireu, te esperando. Você toma esse navio e vai para outra região, vai para Itália, ou para Pérsia, qualquer lugar. Salve sua vida, porque você foi condenado injustamente. Propõe muitos modos de fugir. Mas aí Sócrates responde: por toda a minha vida eu os exortei a seguir as leis, a praticar a justiça e a serem homens honrados. Porque agora, já velho, com 70 anos, para preservar o pouco mais de tempo que eu teria, eu vou negar com meus atos as minhas palavras de tantos anos. Não vou fazer isso. Aí Sócrates se recusa a fugir, embora pudesse. Ele escolheu preservar sua honra e manter-se condizente em seus atos com as suas palavras. Então cumpriu a sentença. Aqui nessa pintura famosa, A Morte de Sócrates, vem o carcereiro entregar a taça com o veneno, a cicuta, que é o veneno extraído de uma flor na Grécia. Isso é relatado no Fédon, de Platão, que é o diálogo das últimas horas de Sócrates. Falam que nesses 30 dias que ele permaneceu na cadeia, ele continuou filosofando todos os dias com os discípulos que iam visitá-lo. Em nenhum momento se lamentou, em nenhum momento se arrependeu de nada. É porque ele tinha vivido de modo justo, como um homem bom. Dizem inclusive que em alguns momentos ele tentou produzir poesia. Primeira vez que Sócrates teria escrito alguma coisa, poesia. Essa pintura, ao fundo, aparece a família de Sócrates, a esposa dele, porque no Fédon a família de Sócrates vem e as crianças começam a chorar, as mulheres choram pela morte dele que vai acontecer naquele dia. Ele se despede da família e depois pede que os discípulos as levem para casa, porque ele não queria passar para a morte ao som de choro. Aí fala que toma banho para que não tenham o trabalho depois de lavá-lo, as mulheres não tenham esse trabalho depois. Então, finalmente, quando chega a hora, Sócrates pega a taça do veneno e toma. Quando ele bebe, também os homens que estão ali acompanhando os seus discípulos, todos caem no choro, porque percebem que não tem mais o que fazer. O veneno foi consumido. Aí Sócrates olha para eles e fala: por que vocês choram? Algum mal ocorreu aqui? Por acaso eu cometi alguma injustiça para que se lamentem? Não há motivo para choro. E aí ele aponta para onde ele vai. Sócrates dizia que é pior cometer injustiça do que sofrer injustiça, porque quando você sofre injustiça, você recebe um dano no seu corpo ou na sua propriedade, ou até a sua vida. Mas ao cometer injustiça, você sofre um dano na alma, e a alma vale muito mais do que tudo isso. Esse homem idoso, à esquerda, cabisbaixo, na pintura, seria Platão, representado aqui já idoso. Ele teria 30 anos aproximadamente na época da morte de Sócrates, mas aqui ele está se lembrando e escrevendo os seus diálogos. Então, após tomar o veneno, Sócrates sente as pernas esfriando, os membros enrijecendo, os braços perdem o movimento, aí ele se deita, a respiração fica difícil, fecha os olhos e morre. Tomou o veneno e morreu em 399 a.C., aos 70 anos de idade. Um último comentário aqui. Precisamente a esse prestar contas da própria vida, que era o fim específico do método dialético,
é que Sócrates atribui a verdadeira razão que lhe custou a vida. Para muitos, calar Sócrates, através da morte, significava libertar-se de ter que desnudar a própria alma. Porém, matando-o, tornaram o seu discurso muito maior do que era em vida, como já ocorreu com outros personagens da história. E os discípulos de Sócrates, principalmente Platão, irão exercer uma influência imensa no mundo. Uma influência que é difícil até quantificar. Então, essa é a aula sobre Sócrates. Resumindo aqui, Sócrates de início se interessa pela filosofia dos pré-socráticos, filosofia dos físicos, que depois passaram a ser conhecidos como pré-socráticos. Tal foi o grau da transformação que ele operou na história da filosofia. Porém, ao ler o livro de Anaxágoras, se decepcionou com o modo como ele respondia a algumas questões. Dizia que o espírito era só uma força que movia as coisas, mas não agia com um propósito. Não se preocupava com o melhor e o pior. Então Sócrates, na sua maturidade, passa a se interessar pelas questões humanas, nas quais de fato há o melhor e o pior, e das quais é possível ter um conhecimento verdadeiro, porque acerca do céu só os deuses poderiam saber. Sócrates não fundou uma escola, não escreveu nenhum livro. Toda a sua filosofia foi praticada oralmente, por meio do diálogo. O diálogo socrático incluía algumas etapas. Primeiro, a ironia, em que ele demonstrava não saber, às vezes elogiava o saber do seu interlocutor para estimulá-lo a falar. Geralmente ele fazia perguntas acerca de definições do que é tal coisa. E era um diálogo visando a purificação da alma, ou seja, purgá-la das certezas falsas, conhecimento aparente, mas errôneo. Então, vinha a etapa da refutação, em que se demonstrava que as opiniões emitidas não eram sólidas, não se sustentavam. Após muita conversa, muitas idas e vindas ali no diálogo, talvez se chegasse ao momento do parto da resposta, momento da maiêutica, em que nasceria de uma alma grávida a verdade que estava antes oculta nela. Isso, é claro, se o indivíduo estivesse grávido de fato. Sócrates não se considerava alguém que ensinava, ele era um tipo de parteiro de almas. Ele fazia nascer o conhecimento que antes estava obscuro. Por conta do seu método de diálogo, por demonstrar a ignorância daqueles que se julgavam conhecedores, Sócrates acabou sendo acusado diante do tribunal de Atenas, acusado de negar os deuses, de corromper os jovens, e acabou sendo condenado à morte. Podia ter fugido, mas escolheu cumprir sua sentença. Ele teve muitos discípulos, o mais importante deles, Platão, que fez de Sócrates o personagem principal da maior parte dos seus diálogos. E principalmente por intermédio de Platão, Sócrates é considerado hoje um dos principais filósofos da história. Então eu encerro por aqui essa aula e agradeço a atenção. Muito obrigado.